de volta ao nosso Mesa para Dois com o Raul Alves Calano da Silva. Calano da Silva, como é mais conhecido. Antes de irmos para o intervalo, tu dizias-me que a gente faz muitos planos ao longo da vida, em cada uma das etapas de crescimento, mas depois a vida tem outros planos para nós. E contigo aconteceu isso. Coisa. Por exemplo, eu vou para... Tu acabas o liceu... Acabamos o liceu compulsivamente, nós éramos aquele grupo já na clandestinidade de coisas políticas. O curso de Direito não havia em Moçambique, era em Portugal. Resultado, o que é a política? Não nos dá a autorização para irmos para Portugal, na verdade, e fomos compulsivamente enviados para o Serviço Militar Obrigatório. E não para a MAPRA, para o curso de oficiais, fomos enviados para o curso de Sargentos Milicianos em Boane. Portanto, cortaram-nos a possibilidade de criar. Mas eu acho que não nos cortaram. Mostraram, vieram-nos mostrar outro aspecto da vida humana e do conflito humano. Dentro de um país, tu abraçando ideias de liberdade, estás com a farda do outro que tu combates. É incrível, é? Incrível. É incrível. Mas tu achas que eles tinham esse pensamento? Eles sabiam disto, por isso é que nos mandaram para centros urbanos e não para outros centros. Nós pedimos zonas de combate no interior, eles mandaram para Nampula, para Tete, para Pemba, etc., para nos controlarem melhor. Mas mesmo aí, o que é que aconteceu? Dentro do Serviço Militar Obrigatório, em 1967, faz a primeira exposição em poesia ilustrada em Nampula e convida os generais. E são os poemas do Meninos da Malangora, imagina. Agora, que tu só mais tarde publicarias. Muito mais tarde, depois da independência. Sim, sim. Agora, imagina, eu só se lembro que o general disse, mas isto aqui não é nada patriótico. Da parte dele, da pátria portuguesa, da pátria moçambicana era, né? Mas enfim, são etapas de escolhas, na verdade. Então, o serviço ou seja, nem no meio de uma situação de guerra, exato, tu depois, divorciaste da poesia. Pois há uma coisa interessantíssima nessa exposição, primeira exposição, em 67. Há um dia à tarde que chega um indivíduo, fala-me aqui, eu estava de costas, ele estava atrás de mim, e diz-me assim, olha, leva este livro, amanhã à mesma hora eu venho cá e coisa. Não olhe para trás, agarre para a sua mão e desapareça. Eu reparava, no fim, que devia ser oficial miliciano, na parte tinha aquela aquela tração. Eram três, não é? Não, era três era capitão, era operário miliciano. E então, ele veio aquilo, que era aquilo? Era um livro nada menos, nada mais do que, em francês, La Poésie d'Expression Anticoloniale, d'Expression Portugaise, Anglaise e Française. Eram poemas em inglês, em francês e em português, poesia anticolonial, Cravarinha, Marcelino dos Santos, Noémia, tudo estava lá. Então imagina, tivemos toda a noite, eu e os meus colegas da Cubata, nós damos o nosso nome da nossa República no bairro da Moala, nós fomos para os subúrbios, não quisemos ir para a cidade. Conheço bem o bairro da Moala. Na altura é mesmo Moala suburbana. Sim. E lá fomos passando a noite toda, passando os poemas. Bom dizer isso, né? Porque agora já há Moala Expansão, que é um Samarchildo. É um Samarchildo lá do é difícil, a malta nem acredita o que é daquele tempo. De qualquer maneira, para dizer que Nampula mudou também, através dessa poesia, mudou não, acentuou mais o que é que nós queríamos. Então, lembrar os mais novos, desculpa, Calano, lembrar os mais novos que Nampula era nada mais, nada menos do que a sede do quartel-general. Era o cérebro da guerra colonial, era em Nampula. Então, o que é que acontece? Há esta coisa, e uma coisa fantástica. Porquê é que eu fui para o bairro da Moala? E eu incentivei muito para isso. Porquê? Para fazer a integração. Apreguei, todos nós aprendemos um bocado na rua, hoje infelizmente já perdi muito, mas, por outro lado, integramos aquela sociedade, porque ali os do Sul eram não digo estigmatizados, mas eram vistos de uma maneira como pessoas arrogantes. Então, de repente, aquele bairro verificou que não, nós não arrogamos, eram integrativos, reanimamos o grupo dos Baessa, etc., a Associação Africana do Norte, de Nampula, reanimamos, fizemos lá, não só começamos a fazer bailes como fazíamos aqui. Na Associação Africana e tal. Exatamente a mesma coisa, foi fantástico. Isso aconteceu lá, eu entre os meus 19 e 23 anos de idade, foi maravilhoso, dei explicações àquela gente, tornei-me amigo. Olha, eu hoje considero tios e tias, como verdadeiros tios e tias, como fossem consanguíneos, pessoas que eu conhecia na rua. Eu não sei tratá-los de outra maneira. Receberam-me, acabaram por desintegrar-me como filhos da terra. Olha, e sempre gostaste de contar histórias, porque tu és um contador de histórias. Sim, tu gostas muito de... Tu gostas de observar, de ler o mundo e de contar. O que é que Cada vez que eu estou contigo, tu contas-me coisas.
Tu pareces uma fonte inesgotável. Eu acho que é por aí que também talvez comece a minha carreira jornalística, porque o jornalista precisa reportar, contar as coisas reportantes de acordo com a realidade. Foi por isso que as pessoas ficaram espantadas. Como é que no tempo colonial, quando os grandes magnatos iam fazer uma visita, uma reportagem, escolhiam sempre os melhores repórteres. E eu realmente posso ter, sem falsas vaidades, era um grande repórter. E quando é que tu começaste no jornalismo? Em 1968, 69, 68 para 69. Portanto, logo que cheguei de Nampula, cheguei aqui, ainda estava no serviço militar obrigatório, aqui no Hospital Militar, a Secretaria do Hospital Militar, fui lá, eu era da parte administrativa, não é? Armas não era comigo, e então pronto, para dizer que foi para a coisa, onde realmente aprendi a coisa, nós éramos escolhidos, depois da independência com a mesma coisa. Eu, com muito orgulho, digo que o Presidente Samara Machel chamava-me quase para fazer reportagens com as vidas dele, porque ele sabia que o pormenor, no detalhe, é que está muitas vezes a força de uma reportagem. E eu captava a realidade. O pormenor da reportagem, hoje em dia a gente falta esta parte da reportagem. Hoje foi uma visita a Paris. As pessoas não fazem uma reportagem apanhando a alma de Paris, não apanham. Vais para Hong Kong, não apanhas a alma de Hong Kong. Vais fazer uma reportagem sobre Kampala, não apanhas o espírito de Kampala. Isto é preciso. Eu adoro ter-te nas artes, ainda bem que o teatro, a música, a poesia, ainda bem que nos encontramos por essa via e também pelo jornalismo, mas tu fazes uma falta imensa no nosso jornalismo, imensa. Eu acho que fazes parte de uma nata do jornalismo que não podia ter saído. Mas bom, isso são outras coisas. São os tais planos da vida para nós, não é? Eu, no auge da minha carreira, quando tinha toda de carreira, na verdade, sou expulso. Quase com o epíteto de contra-revolucionário. Portanto, então, isto talvez me salvou a vida, porque as pessoas que eu formei nesse espírito de luta, nesse espírito de um jornalismo ativo, de um jornalismo pela liberdade e para a recolha real das coisas que aconteciam, levou alguns dos meus antigos discípulos a serem mortos. Diz-me uma coisa, tu estás na origem, estás na gênese da Tempo, da revista Tempo. Exatamente. Isso não foi com o primeiro grupo inicial, porque sabe que eles disseram uma coisa, aguenta mais aí no Jornal Diário mais 6 meses, nós te chamamos, dito mesmo, passados 6 meses eles não aguentaram, porque tiveram mesmo chamado, porque eles precisavam de uma pessoa como eu, fui lá, e lá crescíamos, lá então o nosso nome percorreu, quando ia para as províncias, as pessoas conheciam-te pelo nome. Lá em altura, uma pessoa só atingia aquela notoriedade quando tinha cabelos brancos. Chegava, via um jovem miúdo ali, a fazer reportagem, mas o senhor é que é o Galano da Silva? Sim, sou eu meio encabulado, eles imaginavam, sei lá, porque era só o nome que aparecia, porque no Notícias era uma coisa, o jornalista era, na altura era considerado um erudito. Verdade. Então, quando assinava uma crónica no jornal, eu tinha um valor específico muito credível. Tal como o professor, o jornalista era uma figura de prestígio social enorme. E muito respeito intelectual. Então, e agora houvesse censura, quando nós começámos a utilizar os nossos artigos assinados, reportagem ao mesmo artigo de fundo. Porque eu merecia a atenção. Pois é, porque antigamente só se podia começar a assinar 3 anos depois do estagiário. Eu, no primeiro ano de estágio, fui autorizado a assinar uma crónica cidadina. Eu costumo contar essas coisas, quando eu entrei para a Rádio Moçambique, para a emissão nacional, não para a emissão regional do Norte. Eu chegava à hora do noticiário, eu levantava-me para a Glória Muyang, Isabel, Sulman Kabir, Gulam Kabir, sentarem-se e lerem o noticiário. Não era assim. Não era fácil, Diz-me uma coisa, há tanta coisa para falar contigo. Finais da década de 70 e toda a década de 80, digamos assim, vivíamos uma intensa vida artística, uma vida política, uma vida... vivíamos intensamente tempos únicos que nós nos arrependemos pela luta que desentravamos. Nós estávamos realmente convictos da nossa utopia pessoal e coletiva. Nós tínhamos certeza que queríamos fazer um país melhor, um país realmente multirracial, onde as barreiras da epiderme, das diferentes epidermes se atenuassem, onde cada um de nós respeitasse o outro, onde as etnias fossem alavancadas da sua estrutura puramente tribal para uma estrutura étnica verdadeiramente bonita, capaz de nos fazer de nós moçambicanos de várias matrizes. Ora, isto para dizer que a utopia realizada, tu e eu, lembro, davas a alfabetização, íamos para fazer jornalismo, íamos fazer teatro, fazíamos cinema, Verdade. Escrevíamos textos,
Eu acho que as 24 horas do dia não nos chegavam. Os próprios ministros que convidavam-nos, porque eles não tinham aquele orgulho, não, tinha aquela humildade para nos convidar, para nos saber uma opinião. Com certeza. Comparativamente, eles eram realmente mais novos, etc. Mas não, havia essa solidariedade. E por outro lado, quando começa o processo aqui das transformações e a fome começa a regressar, e havia fome não só no campo, mas também na cidade, e a guerra, nunca vi tanta solidariedade, tanta amizade a prosperar no meio de nós. Verdade. Aquela lata de sardinhas, de conserva chegava, nós tínhamos de dividir com 5 ou 6 pessoas que convidaram a sua casa. Verdade, Era incrível. verdade. Então, fazíamos grandes festas com aquele racionamento. Racionamento completo. Portanto, isto também nos fortificou e deu-nos certeza que era possível, e vencemos, que era possível fazer coisas e fizemos. Teatro, cinema, fizemos. Com os meios quase precários. Ninguém acredita que os filmes a preto e branco eram revelados cá. Que o Ricardo Rangel já estava a fazer um processo para a revolução de filmes a cores aqui. Filmes, não era só fotografia. Exatamente. Então isto para dizer que quando há vontade política, não se mata o Instituto de Cinema, faz-se crescer mais. Quando há vontade política, fazem-se multiplicar as escolas de música, os conservatórios de teatro. Quando há vontade política, muda-se realmente um país para melhor através da cultura. A cultura, as pessoas esquecem-se, é o pilar fundamental dos povos para se posicionarem dentro de si mesmos e em relação aos olhos do mundo. O nosso DI é a cultura, mais nada. Até já.